Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Sejamos todos muito bem-vindos para mais um sábado na Web Rádio Cristo Consolador. Muito feliz hoje estamos, porque estamos também sendo retransmitidos pela TV Abel. É a TV do Centro Espírita Sebastião de Almeida, Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, do Rio de Janeiro. Agradecemos nas pessoas dos queridos Alcir e Gilberto pela possibilidade da divulgação da doutrina dos Espíritos e da mensagem de Jesus redivivo, não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos queridos, estamos começando mais um sábado ensolarado aqui em Natal e estamos assim inundados com as bênçãos de Jesus. Então, nós vamos neste momento começar as nossas preparações para o estudo da manhã de hoje. Aquele momento que a gente se aproxima mais da espiritualidade amiga, lembrando que quem gostar, quiser colocar o seu copo com água, que ao final do nosso encontro, com toda certeza, estará fluidificado pelos benfeitores espirituais, e assim faremos um tratamento fluidoterápico, não é mesmo? Então, meus irmãos, vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo hoje é tão lindo, gente, é o capítulo 81, que tem por título No Paraíso. E a ementa é retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, e diz assim, olha, e respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todo mundo conhece essa frase de Jesus, né? Dito nos seus últimos momentos, lá no lenho, né? Infamante. E Emmanuel vai nos explicar. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. Na espiritualidade, meus irmãos, e com a espiritualidade, nada acontece por acaso, não é mesmo? Tudo existe um planejamento. E diz Emmanuel, o mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição do paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se
em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Então vejam, meus amigos, que quando Emmanuel disse que Jesus já tinha nos asseverado que o reino de Deus não surge com aparências. E isso tem muito a ver com o tema que nós vamos estudar hoje, do livro Mestre do Amor. Tudo a ver. Então, olha, o reino de Deus não surge com aparências. Mas como é que o reino de Deus começa e se desenvolve e se fixa em nós? Ele inicia-se, aí ele desenvolve-se. Agora, para o reino de Deus desenvolver dentro de nós, precisa a nossa efetiva colaboração, o nosso efetivo serviço à disposição de Jesus. E consolida-se, então, em resplendores eternos, lá no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão, então, ele vai se render incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho, às vezes, não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Então, a gente só vê, né, aquilo que as Escrituras nos trazem, que Jesus falou para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Mas a gente não vê o que trazia aquele espírito para cimentar essa união dele com Jesus ali no último momento dos dois, na carne. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará no céu. O símbolo, temos que lembrar que nós temos que interpretar as mensagens das Escrituras, não podemos interpretar literalmente. Por isso que o Espiritismo veio nos decodificar aquilo tudo que às vezes se escreveram com simbologias, que Jesus falou por parábolas, o Espiritismo vem nos decodificar. E aí, olha só, o símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão do amor e da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos. Olha só, gente, escutem essa. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas, desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual, diferente, onde todo jugo é suave e o fardo é leve, como nos afiançou Jesus. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica. Não, porque não tem o que senão se desvele lá na espiritualidade. Aqui, enquanto estamos na carne, nós podemos usar várias máscaras, mas lá, perante a espiritualidade, as máscaras caem. Então, olha só, chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, com Jesus, o sofrimento e retificação e as cruzes são claridades imortais. Então, isso serve para nós, meus irmãos. Quando o sofrimento e as cruzes nos alcançam, porque nos alcançam a todos, que nós aceitemos com resignação, porque são claridades imortais. E quando nós falamos, meus irmãos, que nós devemos aceitar o sofrimento e as cruzes
com resignação, não é aquela resignação de cruzar os braços e esperar que passe. Não. É nós darmos a volta por cima, fazermos o possível para aquele momento trevoso passar e nós voltarmos a ser esses espíritos mais leves, que só temos mesmo uma fatalidade na vida: chegarmos a ser espíritos puros, felizes. Então, olha só, termina Emmanuel falando assim: eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, entrou nas excelsitudes do paraíso. Então, que essa mensagem, né, meus irmãos, reverbere dentro de nós. E agora, meus queridos, minhas queridas, nós vamos fazer aquela prece que, como bem nos orientava Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado estava, falava: leia uma página edificante, faça uma prece e depois abra o livro e estude a palavra de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora, né? Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Senhor, de todas as coisas, de todos os seres, visíveis e invisíveis. Te agradecemos por termos acordado hoje e vermos o sol, esse calor aqui no Nordeste, e percebermos os passarinhos cantando lá fora, olharmos nosso pé de jasmim, que estamos adubando com tanto carinho, e agradecemos a criação. Te agradecemos, ó Criador, por ter criado nossos espíritos todos iguais, simples e ignorantes em conhecimento, mas te agradecemos, Criador, por ter confiado em nós e nos colocado a consciência e nos dado o livre-arbítrio. Que aí nós podemos fazer das nossas vidas o melhor que consigamos. Ó Criador, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Te agradecemos principalmente, ó Criador, por ter enviado teu Filho, o nosso Mestre Jesus, o Rabi, doce Rabi da Galileia, Jesus, nosso irmão maior, aquele em nossos momentos de provas ou até de expiações, nos chegamos até ele, imaginamos ele sentado lá no Monte das Oliveiras e nos encostamos em suas pernas, repousamos a nossa cabeça cansada em seus joelhos e conversamos com ele. Ó Jesus, que nos acolhe sempre em nossas necessidades. Ó Jesus, que estás conosco sempre em nossas alegrias. Ó Jesus querido, que nos sentimos assim, repletos do teu amor. Graças vos damos, ó Mestre Guia. Sois a luz que nos ilumina. Deixastes o teu exemplo por quando passastes por esta terra como o ser mais puro que por aqui passou. Deixou seus exemplos e por isso nós chamamos que tu és nosso mestre e guia. A ti nos reportamos, Jesus, quando estamos em dúvida e a sua luz nós seguimos. Te agradecemos, Jesus querido, por tudo. E agora, Mestre amado, queremos fazer honras, glória à tua mãe, Maria, o lírio de Nazaré, lembrando que estamos no mês de maio, mês que se dedica a Maria, desde que nos conhecemos por gente. Ó Maria querida, te amamos tanto, mãezinha, és advogada nossa em todos os momentos.
É a ti que recorremos para que converses com teu filho quando nós pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos amigos. E és tu, mãezinha, que sempre nos advoga junto a teu filho. Te agradecemos, Maria. Maria, exemplo de mãe. Mãe que amanhã se denominou Dia das Mães, onde comemoramos o Dia das Mães. É a tu, Maria, que nos voltamos amanhã. Ó Mãe querida, Mãe das Mães, te agradecemos, mãezinha querida, por todo o amparo. Te agradecemos, ó Maria, pelo teu manto nos cobrir e a nossa família e aos nossos amigos quando passamos pelas noites frias de nossas vidas. Ó Mãe querida, te agradecemos por tudo, mas principalmente, Maria, te agradecemos pelo serviço que fazes na espiritualidade, junto com os trabalhadores que servem a ti na questão dos suicidas, daqueles nossos irmãos que saíram equivocadamente desta vida física pela vida ignominiosa do suicídio. E és tu, mãezinha, que apara a todos. Ó Mãe querida, te agradecemos tanto. E nesse momento, Mãe, te pedimos, visite, Maria, todas as instituições que tratam seres humanos de doenças mentais. Sejam clínicas de repouso, sejam hospitais psiquiátricos, sejam hospitais normais com leitos psiquiátricos. Ó Mãe Maria, despende sobre esses teus filhos tão sofredores. Podem ser os que estejam em casa também, mas que sofrem de algum tipo de doença psiquiátrica. Aos nossos irmãos em situação de rua, que muitos também têm doença psiquiátrica. Distribui, Maria querida, teus bálsamos salutares sobre todos esses teus filhos, amenizando assim, Maria, a dor mental, moral que invade esses nossos irmãos. Graças vos damos, Maria, por tudo que fazes por nós. Nesse momento ainda, ó Jesus querido, queremos nos lembrar do nosso anjo guardião, aquele espírito já de segunda categoria, que só quer o nosso bem, que só faz o nosso bem e que por vezes deixamos ele de lado. Mas ele nunca nos abandona. Há um pensamento nosso para ele, ele se aproxima de nós. E é esse nosso irmão que nos indica sempre, através da intuição, o melhor caminho a seguir. Graças vos damos, ó Espírito querido, por ter muitas das vezes solicitado aos benfeitores espirituais que continuasse sendo nosso anjo guardião. Sabemos do trabalho que damos, ó Espírito querido, mas te agradecemos por todo o apoio que recebemos de ti. E finalmente, Jesus, queremos trazer para pertinho de nós aqueles espíritos tão equivocados ainda quanto nós, que já estão na erraticidade e que já se acostumaram a todos os sábados se aproximarem de nós, para escutarem o Evangelho redivivo de Jesus e assim poderem se fortalecer para futuramente voltar para mais uma experiência na carne, onde seu espírito se elevará um pouquinho mais. Por tudo isso, Jesus, sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Não tem como não achar uma delícia esse momento, né, meus irmãos, dessa conexão com o alto. E aí, vamos agora então continuar o estudo do livro que nós estamos fazendo, Messe, Colheita do Amor, psicografado por nosso irmão Divaldo Pereira Franco,
e ditado pelo espírito da benfeitora Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 22. Um capítulo hoje que tem muito a ver com aquilo que estudamos em Emmanuel, lá no Pão Nosso, e o título do capítulo é Fenômeno e Doutrina. Tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque quando se fala em fenômeno, se lembra logo da doutrina espírita, daquele trabalho feito, né, nas salas das reuniões mediúnicas. Pois vamos estudar esse assunto hoje. E diz a benfeitora: procura o Cristo vivo em qualquer escola de fé onde te encontres. Então, aqui, meus irmãos, olha que coisa universal. Joana já fala que é para nós procurarmos o Cristo em qualquer escola de fé. Por quê? O que é uma religião boa? Religião boa é aquela que nos faz melhor. Uns se encontram mais no, nas religiões protestantes, nos evangélicos, outros se encontram mais nas religiões de matrizes africanas, candomblé, ubanda, outros se encontram mais nas vertentes asiáticas, né? Como o budismo e outras tantos, outros se encontram no islamismo, outros se encontram no catolicismo, todas são maravilhosas. E nós, muitos de nós aqui, resolvemos caminhar pela decodificação que o nosso mestre Allan Kardec fez com o Evangelho, com as orientações do Livro dos Espíritos e toda a sua obra. Então, Joana fala: procures o Cristo vivo em qualquer escola de fé. Não precisa ser dessa ou daquela, qualquer. E ela fala: o essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. Olha só, aqui já vem o primeiro alerta. A importância de nós adotarmos uma fé, uma crença, não é pelo que aquela crença vai nos ofertar. É imprescindível estar ciente, por experiência pessoal, e aqui olha só como Joana abre o coração, por experiência pessoal dos objetivos que a vitalizam. Então, nós temos que ter as nossas experiências pessoais enfocados naquela doutrina que nós escolhemos seguir. A crença nos moldes tradicionais é rotulagem de fé. Veja só, meus irmãos. Aqui ela nos chama para refletir. Eu quero uma crença que só me rotula? A ciência, pela participação ativa dos postulados, é comunhão com a fé. Aqui ela fala da importância da fé e a ciência andar juntos. Oxalá um dia a fé e a ciência ande mais junto do que já está andando e não veremos irmãos nossos internados nos hospitais psiquiátricos. E ela continua: por isso, é necessário demandar o fulcro do pensamento acolhedor da crença para cientificar-se de sua legitimidade. E aqui ela vai falar de uma linguagem que nós espíritas conhecemos de perto, porque o espiritismo é o quê? É ciência, filosofia e moral que nos leva à religiosidade. Então ela fala, para juntar a ciência pela participação ativa dos postulados. Então, nós vamos pegar a ciência, vamos participar ativamente dos postulados da doutrina dos espíritos e vamos comunhar, né? Vamos comungar essa fé. Por isso, é necessário demandar, então, fulcro do acolhimento
do pensamento acolhedor da crença para cientificar sua legitimidade. E Allan Kardec, o nosso querido codificador, certa vez ele falou, quando a ciência for contra aquilo que ele, por ele falou, ele falou, siga a ciência. Que sabemos que a Gênese do Pentateuco kardeciano, a Gênese não tem mensagem dos espíritos. A Gênese vai aparecer o codificador, o teólogo, o grande teólogo Allan Kardec. E por isso ele, na sua humildade, fala, se o que eu escrevi, algum dia a ciência falar contra, siga a ciência. Olha a razão desse homem. Então, continua Joana, o crente é apenas um observador inoperante. E quando ela fala crente, somos todos nós que cremos num Deus único. Então, quando o crente é apenas um observador inoperante, porque eu só fico olhando. Aquele que tem a ciência, o ciente é um realizador ativo, ele já faz a coisa porque a ciência comprova e tal. Agora, o primeiro crente produz para fora, aquele que observa. Ele guarda a compostura da face, liga-se a fórmulas, a rituais, entusiasma-se com as exposições, colabora com as migalhas, presta satisfações, agrada. Está vendo como muito tempo nós fomos esse tipo de crente, gente? Mesmo quando já espíritas, olha só, ficávamos observando, guardávamos a compostura da face, nos ligávamos a fórmulas, entusiasmávamos com as experiências, colaborávamos com as migalhas, prestávamos satisfações e agradava. O segundo, o ciente, aquele que pensa, que raciocina, que reflete, o ciente realiza por dentro. Dispensa aparências. Nós não precisamos de aparência, gente. Desdenha as rotinas. Não precisamos de fórmulas mágicas, rituais, roupas. Não precisa nada disso. Não valorize hierarquias. Nós não temos um supra-sumo, um papa. Não, não temos. Olha, a primeira revelação veio por Moisés. A segunda revelação veio por Jesus. Moisés trouxe a lei firme, porque precisava, porque o povo era muito rude ainda. Jesus já veio trazendo o amor, a lei do amor, e nos asseverou. Um pouco antes dele ir para o madeiro infamante, ele nos asseverou que ele mandaria o Consolador prometido que ficaria conosco por toda a eternidade. E aí chega a codificação espírita. Allan Kardec, no início do livro, das obras dele, ele fala que ele apenas codificou. O trabalho é dos espíritos, né? Na Gênese, que ele vai fazer a parte dele de teólogo, do grande teólogo que ele foi, estudioso, né? Mas o resto foi tudo inspirações dos espíritos, ditado dos espíritos mesmo. Então, o segundo, que é esse, cientes, realiza por dentro, dispensa aparências, rotinas, não valoriza hierarquia, raramente agrada. Raramente a gente faz para agradar, gente. A gente faz porque a gente acredita, sabe que é. Eu sei que eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei nessa encarnação, né? E vive. Simples assim. No primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre.
Vamos dar um exemplo das casas espíritas. Nós somos espíritas. Quantas vezes nós vemos chegar irmãos animados na doutrina espírita, geralmente com fenômeno, e quando eles percebem que chegaram hoje, não pode hoje já ir para a sala das reuniões mediúnicas, porque isso exige estudo e conhecimento, não se entra numa sala de mediúnico sem saber o que está acontecendo. Às vezes ele sai, desanima, queixa-se, foge, né? Ou às vezes quando ele vê que o espírita realmente não tem como ser espírita, meus irmãos, e só lá uma vez por semana assistir uma palestra, tomar uns passos, beber uma água fluidificada e voltar para casa e continuar tudo igual. Não, meus irmãos, nós temos que fazer a reforma íntima, trocar aquela pessoa velha, ranzinza, cheia de vícios, e no local dos vícios colocar as virtudes. A própria Joana de Ângeles nos esclarece que quando percebemos que ainda temos um vício, e quando falamos em vício, meus irmãos, não precisa ser só o vício da bebida, o vício das drogas ilícitas, não, do fumo, não. O vício de falar mal, o vício de julgar, temos tantos vícios desses que a gente acha pequeno, o vício do orgulho, o vício do egoísmo, é o vício dos vícios, o egoísmo. Mas Joana fala, traga o vício para fora, reconheça que existe esse vício, liberte ele e procure o verso desse vício, que é uma virtude. Então, vamos cultivando virtudes onde antes tinha vícios. É assim que o espírita verdadeiro faz. Mas aquele que entra só atrás de oba-oba, vou ver um fenômeno hoje, começa a reclamar, foge, enquanto que quando aparece algum problema para aquele espírita consciente, o que acontece? Ele luta e sofre resignado, lembrando que nós falamos da resignação. É a resignação ativa, não é aquela que cruza os braços e espera. Depois, se sobrar tempo, eu quero falar alguma coisa dessa resignação ativa, bem legal. Então, continua. O crente vence no mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Então, às vezes, o ciente aparece como perdedor aos olhos mundanos, aos olhos da matéria. Mas é porque o ciente já sabe o que quer levar desta vida. Quando formos chamados de volta para o verdadeiro lar, o que eu quero levar? Eu quero levar um espírito melhor, eu quero levar vícios transformados em virtudes, eu quero levar o bem que eu fiz para o próximo sem olhar para quem. Por quê? Eu quero sair desta encarnação melhor do que eu entrei. Eu não quero perder mais encarnações. Por certo, já perdi muitas encarnações ficando estacionado no mesmo lugar. Não, porque eu sei que se o nosso objetivo é ascensional, chegarmos a ser espíritos puros, eu não quero mais ficar demorando. Então, eu vou atrás dos bens espirituais, de conhecer e pôr em prática. Eu vou atrás da minha reforma íntima, porque todos nós, ainda num planeta de expiações e provas como o nosso, só estamos aqui porque ainda temos muito que queimar aqui dentro de nós, minha gente. Senão já estaríamos em outros mundos felizes, não é mesmo? Então, aproveitemos esse momento. E aí ela continua. O crente e o ciente. Faz-se triunfador, o crente, recebendo honrarias e destaque social, aquele que só bate em cima da matéria. E quando a gente fala isso, nós não queremos, e nem temos que interpretar direito
A matéria é ruim? Não, gente. Todos nós precisamos ter um teto digno sobre nossa cabeça, todos nós precisamos de ter um meio de locomoção, se nos for necessário, todos nós precisamos, né, correr atrás do ganha-pão da família. Lógico, isso tudo é o quê? Matéria. Mas podemos fazer isso juntamente com a nossa procura espiritual. O que nós não podemos é ficar só ajuntando bens terrenos e materiais e não termos nada para apresentar quando voltarmos para o verdadeiro lar. Que talento que nós vamos oferecer se só pensamos no material, não é mesmo? Então, olha só, as homenagens desse triunfador aos olhos da matéria, as homenagens vestem-no com os europeus, né, com roupas chiques, da falsa superioridade, e dão-lhe embalagem de santificação. É aquele primeiro que fica lá na igreja, né, e bate no peito, né, falando, os antigos fariseus, né? Dentro do templo, eles são maravilhosos, falam que não é para fazer isso, aquilo, outro. Hora que saem de lá, fazem tudo aquilo que eles falaram que não é para fazer. E assim nós, espíritas. Porque se tem um local que é fácil ser bom, é dentro de uma casa espírita. Ali parece que está todo mundo envolvido no mesmo amor, né? No mesmo objetivo do Cristo. Mas e a hora que a gente sair? Pegar aquele ônibus cheio e pisar no nosso pé, bem naquele calo doído. Qual vai ser a nossa reação? Será que nós vamos continuar legais igual nós estávamos lá dentro do centro espírita? Quando nós sairmos de lá, será que eu vou continuar com esse bom ânimo? Opa, vou procurar meus vícios e hoje não vou julgar ninguém, nem em pensamento. Hoje eu vou aceitar meu irmão do jeito que ele é. Eu posso não compactuar com nada dele, mas eu aceito ele, porque é meu irmão em Cristo. Será? Então isso é para nós. Aí olha só. E aí, a gente não precisa ter embalagem de santificação. A gente não precisa andar com o Evangelho segundo o Espírito debaixo do braço e parar nas esquinas e pregar. A gente não precisa pregar dentro dos ônibus. Não precisamos. Como é que nós demonstramos o nosso amor ao Cristo? Pelas nossas atitudes. As nossas atitudes vão definir quem nós somos, da onde nós somos. Então, nós temos mais uma responsabilidade, meus irmãos. Se nós nos dizemos espíritas, que nós tenhamos, fora das casas espíritas, a atitude de um espírita consciente, para não termos embalagem de perfeição. Não é mesmo? E aí, olha só. O outro, que é o ciente, parece vencido, desinteressa-se das coisas vãs, vencendo-se, libertando-se. Ninguém lhe descobre o valor, porque para o ciente, meus irmãos, aquilo que às vezes tinha muita importância para nós, como quando nós éramos só crentes, agora perde valor. Por isso que às vezes a gente fala assim, não me sinto bem nesse local. Por quê? Porque não é mais um local que tem os nossos valores. Não que nós vamos deixar de ser pessoas do mundo. Vamos conviver com as pessoas, tudo bem. Mas nós não sabemos que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Paulo foi perfeito quando falou isso. Nós tudo posso, mas nem tudo me convém. E a gente sabendo disso, a gente tem uma outra visão de mundo, meus irmãos. Por quê? O que eu vou saber se me convém ou não? Nós temos o Evangelho de Jesus, que nós não falamos que Jesus é nosso farol e guia?
Farol e guia é onde a gente vai se espelhar. Como Jesus faria? Deixa eu olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai achar, gente. Vai achar. Por isso que, geralmente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos da gente já está grosso, de tanta gente pesquisar. Porque são muitas as vezes que a gente fala, ai meu Deus, como eu faria nesse momento? Opa, vamos lá no Evangelho? Não achei bem, vou aqui no Livro dos Espíritos, a resposta está ali, né? Clara, cristalina. Então, olha só. No entanto, continua Joana, é nesse que parece vencido, que já não, essas coisas muito mundanas, ele já não está muito ligado. No entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal, né? Então tem dia, gente, que a gente amanhece assim tão plena do amor do Cristo para conosco, que em tudo que é um prato que a gente está lavando, a gente está pensando, meu Deus, eu sou tão feliz por sentir o amor de Jesus por mim, né? Por estar dando graças a Ele, e a gente vai se sentindo plena com a companhia do Mestre. E aí, olha só, o exterior é fenômeno que passa. Gente, não há carinha de santo que dure para sempre. Um belo dia, a pessoa que faz aquela cara de santo, um belo dia, ela sai um pouco do trilho. Estamos num mundo de expiações e provas. E aí? Aí ela vai demonstrar que realmente ela não é aquela pessoa tão santificada, igual ela queria que todo mundo achasse. Porque, às vezes, a pessoa tem aquela cara de santa, aquela cara de muito boazinha fora de casa. E como é que é em casa? Como é que é com aqueles mais próximos? Será que aquela pessoa chata, que já amanhece enjoada, dando coice até no vento, fazendo sermão na cabeça de todo mundo? Cadê aquela pose de santidade? Não é não? Então, olha só, o exterior é fenômeno que passa, agora o interior é consistente, é doutrina que fica. Assim, não te preocupes. No Espiritismo, com o fenômeno da mediunidade, aqui chegou onde eu queria. Não se preocupe no Espiritismo com o fenômeno da mediunidade. Não procuremos as fileiras espíritas apenas como observador de fenômenos de mediunidade. Em todas as épocas da humanidade, as vozes falaram de maneira inteligível e sábia. Gente, a gente abre a primeira revelação, que é o Velho Testamento, o que a gente vê de mensagem mediúnica ali, as vozes daqueles que ultrapassaram a barreira e voltaram para a espiritualidade sempre falaram, né? Moisés escutou o fenômeno da voz direta sobre o Sinai. Então, gente, as vozes sempre falaram. Não é uma... Ai, lá no Espiritismo as vozes falam. Não, gente, as vozes sempre falaram, em qualquer lugar. O Espiritismo é novo, tem 100 e poucos anos. E lá na antiguidade já tinham as pitonisas, já tinham os sacerdotes que recebiam as mensagens. Então, olha só, em todas as épocas da humanidade, as vozes falaram de maneira inteligível e sábia, mas não se tem notícia de que os intermediários dessas vozes se entregaram desinteressadamente ao mistério da própria elevação e da assistência fraterna aos demais. Então, nem sempre aquelas vozes que falam são daqueles espíritos que se entregaram ao bem da humanidade. Percebem?
Por que que Allan Kardec alerta, os espíritos alertam? Não acrediteis em todas as mensagens, porque existem os espíritos zombeteiros, os espíritos trevosos. E como a gente distingue? Oh, meus amigos, é só a gente ter, por hábito, boas leituras, que quando a gente pegar um texto, que a gente vai saber se é de um espírito ainda tão equivocado quanto nós, ou já um espírito mais adiantado. Então, ó, aqui ela está falando das vozes, né? Uns fugiam do mundo, um desses espíritos que sempre falaram ao longo da humanidade, uns fugiam do mundo como se fossem bem-aventurados, silenciando a palavra, e eram chamados santos. O que que eram? O que são esses santos, né, que a Igreja Católica fala, santo isso, santo aquilo? São espíritos que passaram a vida de uma maneira santamente, fazendo bem para o próximo, né? Então, vejam vocês. Outros espíritos, dessas vozes que falavam, encastelavam-se no privilégio que a si atribuíam e enlouqueciam, tomados pelas forças sedutoras da presunção, e eram conhecidos como magos. Então, subia a cabeça daquelas pessoas, quando encarnadas, que eles eram os melhores e os maiorais. Então, eles eram o quê? Aqueles que os reis procuravam para saber se aquela guerra ia ser uma guerra que ia ser de sucesso para aquele rei. Só que do jeito que o lado de cá, o rei, perguntava, tinha suas pitonisas, seus pitons que perguntavam para eles se eles iam ser o vencedor, o rei do lado de lá também tinha as suas pitonisas, seus pitons e perguntavam. E aí eles muitas vezes falavam, não, você vai ser o vencedor. O de lado de cá falava, você vai ser o vencedor. Entende? Como é? E aí o que acontece? Quando essas pessoas desencarnam, eles enlouquecem. Seus espíritos enlouquecem porque eles se acham o máximo, que eles eram os magos que falavam tudo que tinha que ser feito. Olha só. Somente alguns porfiaram até a morte, abafando as vozes ao crepitar das chamas que os consumiram. Aqui está falando dos primeiros cristãos. Vide os apóstolos, gente. Dos 12 que Jesus escolheu, Judas, equivocado, se suicidou porque percebeu o equívoco que ele tinha feito. E João, o evangelista, que não morreram assassinados. Os outros 10, todos morreram assassinados. Um foi decapitado, o outro foi pregado de cabeça para baixo. Morreram. Então, olha só. Somente alguns porfiaram até a morte. E aqui temos que lembrar novamente o exemplo de Paulo de Tarso. Se hoje conseguimos estudar tudo o que estudamos, nós devemos a Paulo de Tarso. Porque depois que ele teve o encontro com Jesus às portas de Damasco, Paulo trabalhou por mais de 40 anos diariamente para Jesus. Ele convertia, abria a boca, ele convertia os carcereiros dele, que ele foi muito preso, muito açoitado, mas ele convertia. Então, ó, e foi até o final, né? Morreu assassinado, mas foi até o final. E o fogo, quantos, né, foram? Estevão, né, foi apedrejado até a morte. Mas foram até o final.
Então, esses foram os mártires. Alguns corações que hoje buscam as sessões do espiritismo prático, olha aí para nós espíritas, identificam os espíritos, beneficiam-se e passam, iludindo-se quanto ao porto final. Gente, isso aqui acontece muito. Quantos médiuns se iludem só porque eles veem espíritos, só porque eles escutam espíritos, só porque eles dão passividade aos espíritos e eles se acham a última Coca-Cola gelada do deserto. E aí, o que acontece? A morte os alcança um dia, a morte do corpo físico, e seu espírito sai equivocado, sai achando que ele vai ter um local, ou só porque entregou quentinhas nas madrugadas para os nossos irmãos em situação de rua, acha que está com o lugar lá garantido. E aí chega lá em cima querendo méritos e não encontra. E às vezes ensandecem. E aí Eurípides Barçanufo, com todo o amor, vai montar um hospital espiritual só para acolher esses irmãos ensandecidos, principalmente os espíritas, que acham que porque já fizeram um pouquinho, eles vão ter um lugar legal lá em cima, e chegam lá em cima e não é assim, às vezes ensandecem. Mas olha só, que ninguém fica sem o apoio, né? Outros irresponsáveis e fúteis demoram-se nas pesquisas, desejando mais, sempre mais. Aqui está falando daqueles espíritos de academia, aqueles que, sabe, estudam profundamente a doutrina dos espíritos e debatem nas academias da vida, e um quer falar mais bonito do que o outro, um sabe mais do que o outro, mas não faz nada daquilo que eles aprendem, que eles debatem. Saem daqui enganados também. Então, eles creem agora, porque, né, agora eles estão debatendo, eles creem, mas quando a morte os alcança do corpo físico, que eles retornam, eles duvidam, porque eles esperavam que eles eram os grandes debatedores da doutrina dos espíritos aqui na Terra, e não tem um lugar especial para eles lá? Não, não tem. Vai varrer chão, vai limpar chão de hospital vomitado, não é não? Assim, lembra do nosso lar? Com André Luiz? Exatamente. Então, empolgam-se hoje e desinteressam-se amanhã. Lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. Vamos tirar o espírito da letra, gente. A doutrina espírita nos decodifica aquilo que Jesus falou por parábolas, aquilo que os evangelistas puseram, tudo decodificado lá. A doutrina espírita nos decodifica. Então, vamos lembrar de praticar aquilo, o espírito da doutrina. Vamos tirar o espírito da letra ali, morta no papel. O fenômeno, meus irmãos, é meio, a doutrina é o fim. O fenômeno é informação. A doutrina é esclarecimento. Percebe a diferença entre informação e esclarecimento? Informação é a gente escuta uma notinha lá no jornal, o jornal falou aquilo. Agora, aquilo é esclarecimento? Não. Se eu quiser saber a verdade, eu vou pesquisar aquilo que o jornalista falou, vou tirar minha conclusão, aí eu estou esclarecida. Então, o fenômeno é apenas informe, agora a doutrina é esclarecimento. O fenômeno chama, atrai, né? A doutrina conduz. Olha a diferença. Certa feita, eu estava lá em Brasília, a trabalho, e no dia que tinha reunião espírita,
perto da onde eu estava hospedada, na casa de uma amiga muito querida, eu ia. E aí eu achava interessante que fazia propaganda. Hoje o médium de cura, fulano de tal, vai estar aqui. Ó, cheio de carro ali ao redor todo do centro espírita. O dia que só tinha os trabalhadores da casa, que quem ia fazer a pregação era um trabalhador da casa, tinha só aqueles gatos pingados lá, aquelas 20, 30 pessoas. Mas é a doutrina que conduz, gente, né? Então, o fenômeno chama, mas quem nos conduz não é o fenômeno, não. Quem nos conduz é a doutrina. O fenômeno é instrumento da doutrina. Ah, pronto, aqui fechou com chave de ouro, né? O fenômeno é apenas instrumento da doutrina. A doutrina é a vida do fenômeno. Por isso que a gente repete mais uma vez. A não possibilidade de uma pessoa entrar numa reunião mediúnica sem saber o que é esse fenômeno que é vida. Temos que estudar. O fenômeno sem a doutrina reduz-se a um amontoado de informações sem valor. A doutrina sem o fenômeno parece indestrutível, permanece. A doutrina sem o fenômeno permanece indestrutível como organismo poderoso de esclarecimento e de salvação. Então, quando as pessoas abrem um centro espírita, elas têm, às vezes, preocupação de ter um grupo mediúnico. Gente, comece sem. Forme primeiro seu grupo mediúnico, estudando, porque a doutrina sem o fenômeno permanece indestrutível como organismo poderoso de esclarecimento e salvação. Depois de esclarecido, monte o seu grupo mediúnico. O fenômeno precedeu a doutrina. Primeiro veio o fenômeno, né? As vozes sempre falaram. Agora, a doutrina superou o fenômeno. Procura, então termina Joana de Ângeles assim, procura assim, na doutrina espírita, o Cristo realizador e ligue-se a ele pela ciência da crença. Prossegue infatigável no teu programa de aperfeiçoamento, esforçando-se pela redenção de todos. Olha que maravilha, gente. Faltando 4 minutos para terminar, eu queria só falar falei, eu vou falar se der tempo, para ver como é importante a gente se movimentar. Quando eu falei lá sobre quando a dor nos alcança para sermos resilientes, resignados, né? E aqui eu vou dar um exemplo bem. Conta-se uma história que tinha uns monges budistas que todo dia pela manhã saía um mestre que estava formando os outros monges para fazer um passeio pela floresta, pela estrada. E naquele dia, o monge estava ensinando o silêncio para esses monges, a importância do silêncio. E uma chuva caía, gente, mas não era uma chuva dessa que cai aqui no Nordeste, aqui, um dia respinga, aqui, não. Era chuva mesmo. E aquela chuva forte, aquela estrada de lama, tudo, e eles em silêncio caminhando. Passaram por um carro atolado. Em certa parte da estrada tinha um carro atolado, e dentro perceberam que tinha um homem assim, em posição de prece. E eles logo olharam para o mestre na expectativa que o mestre falar. Vamos ajudar, porque esse homem está orando. Né? E o mestre, nada. Continuou caminhando e os monges não entenderam nada. Andaram mais e a chuva caindo. Mais para frente, encontra um outro carro atolado. E o motorista, de barro até na cintura, todo embarreado e lameado, xingando tudo, a chuva, tudo.
e tentando tirar, botando uns pau embaixo daqueles pneus, tentando tirar o carro que estava. E aí o mestre fala, vamos ajudá-lo. Os monges ficam tudo assim, aí eles ajudam e o carro desatola. Aí quebrou o silêncio e um dos monges que estava aprendendo falou, mestre, esse homem xingava a mãe natureza. E o senhor fez a gente ajudar ele. O outro estava rezando e o senhor passou reto. E o monge explicou para eles que de nada adianta orar sem a ação, oração. O outro, mesmo estando equivocado, xingando a mãe natureza, ele se pôs, saiu do lugar. Entende? Então era isso que eu queria falar, que é a diferença. Meus irmãos, faltando um minutinho para terminar, eu quero desejar a todos, antes de fazer a nossa prece, quero desejar a todos um feliz Dia das Mães. Feliz aquele que tem a sua mãezinha ainda encarnada, próxima. Que sejam abençoadas todas as mães que estão ouvindo. Todas as mães sintam-se abençoadas. Lembrem que Maria é a mãe das mães. Então, saudamos todas as mães que foram nossas e que já estão na espiritualidade, lembremos dela com amor sempre. As mães que, quando muitas vezes foram nossas mães aqui na Terra, que não eram nossas mães de sangue, mas nos acolheram como os filhos, saudamos a todas essas mães. As mães de animais domésticos, as mães de cachorro, de gato, de coelho, que criam eles bem, saudamos a todas. Estão criando a natureza. Então, a todos saudamos. Desejamos amanhã um dia de acolhimento, de amor, de felicidade, que haja encontros. Se não puder haver encontros, que hajam conversas por telefone, conversas pela internet, que o amor seja demonstrado. E que as nossas mãezinhas que já foram, que nós sempre nos lembramos dela, que não conseguimos ir dormir uma noite sequer sem falar tchau, mãe, não é mesmo? Então, meus irmãos, muito obrigada por mais essa oportunidade. E agora vamos fazer uma prece psicografada por Chico Xavier a Maria. Ninguém melhor que Maria para receber a nossa prece de encerramento hoje. E vamos falar. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luz humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Essa Ave Maria foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito de Amaral Dornelas. Fiquem com Deus e até o sábado que vem. Lembrando que a Web Rádio Cristo Consolador hoje está sendo transmitida também pela TV Abel, do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, e um abraço bem carinhoso para os meninos Alcir e Gilberto.
Uma boa semana a todos, meus irmãos queridos. Fiquem com Deus e Maria, o lírio de Nazaré. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.